Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui hoje para tirar a dúvida do Pedro. Quem é o Pedro? O Pedro é o filho do meu amigo Daniel. A dúvida dele é essa aqui, ó. Faraó morreu no Mar Vermelho? É claro que eu sei que o pai do Pedro, o Daniel, sabe a resposta, mas ele me deu a oportunidade de poder explicar para o Pedro. Eu resolvi fazer uma postagem, fazer um artigo, né, lá no nosso site e também fazer esse vídeo aqui para falar sobre se Faraó morreu no Mar Vermelho, tá? Eu quero indicar aqui o canal do pai dele, que é esse aqui, ó. É Chegado o Reino, tá? Tem esse símbolo desse jeito aqui e ele está entre os canais, né, que está no nosso de indicação no nosso canal Curso Bíblico Online aqui também, tá? Então o Daniel faz um trabalho bem legal, ele faz esses mapas, né, onde ele vai explicando os detalhes aqui, ó, um panorama escatológico, de Malaquias para trás, ele vai explicando os detalhes e a maneira dele explicar aqui é bem legal, tá? Vamos lá, então, para a pergunta do Pedro. Eu vou ampliar aqui. Opa, deixa eu tirar isso. Vamos lá. O que acontece? Faraó morreu no Mar Vermelho. Então você vai ver aqui que eu coloquei em temas bíblicos. Todos os nossos artigos têm essa etiqueta, né? Então, se você tiver uma etiqueta aqui, por exemplo, Geografia Bíblica, ele vai abrir todos os artigos que falam sobre geografia. Se tiver lá Reis de Israel e Reis de Judá, vai estar lá falando sobre esse assunto, né? Então essa etiqueta, temas bíblicos. Faraó morreu no Mar Vermelho. Vou colocar uma outra etiqueta aqui, curiosidades bíblicas, né? Vamos lá. Essa pergunta, eu escrevi aqui no artigo, ela é frequentemente, né? Ela é frequente no nosso dia a dia. Por quê? Porque não tem um texto escrito assim, ó. Então o Faraó morreu afogado nas águas do Mar Vermelho. Não tem, né? Embora nós não temos essa frase escrita dessa forma, podemos encontrar na Bíblia várias maneiras em que o Senhor Deus demonstrou ter obtido vitória sobre o Faraó. Primeiro eu queria falar sobre isso aqui, ó. Tipologia bíblica. O apóstolo Paulo vai falar que essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência para nós. O que aconteceu? Eles passarem pelo Mar Vermelho, os israelitas, nessa travessia que está relacionada com o tema de hoje, e também toda a trajetória do povo de Israel no deserto é uma figura da nossa jornada na vida cristã e se tornar um aviso para que possamos prosseguir sem murmurações e rebeldia diante do nosso Deus, para que não venhamos morrer no meio desse deserto de provações diárias, tá? Quer conferir isso? 1 Coríntios 10, do 1 ao 12, tá? Vamos lá para a perseguição de Faraó. Quando os egípcios se preparavam para perseguir Israel, foram com todos os seus recursos militares. Está escrito isso aqui em Êxodo 14, versos 9 e 10. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército. E os alcançaram acampados junto ao mar, esse é o Mar Vermelho, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, você vê que Faraó está no meio, né? Os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel fizeram o quê? Óbvio, clamaram ao Senhor. Essa é uma batalha, esse conflito é de Deus versus Faraó, que se considerava um Deus. Eu vou mostrar isso mais à frente, tá? A Bíblia diz que o próprio Deus lutou contra Faraó e seu exército. Certamente Faraó não iria fugir das mãos do Senhor, né? Então, os egípcios que os perseguiram, tá aqui Êxodo 14, texto bíblico, entraram atrás deles, aonde? No mar. Todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Todos os cavalos de Faraó, os seus cavaleiros e os seus carros de guerra, obviamente o Faraó está no meio disso aí, mas nós vamos mostrar isso mais para frente. Na vigília da manhã, o Senhor, olha que interessante, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios atrás e criou um alvoroço. Como será que ele fez isso, né? Criou um alvoroço no acampamento dos egípcios, emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andasse com dificuldade. Então você imagina, eles estão no meio do mar, a areia certamente no fundo, as rodas dos carros estão emperradas e agora quem estava puxando os carros eram os cavalos, óbvio, e agora eles estão andando com dificuldade. Deus fez isso acontecer. Então os egípcios disseram, vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. Então é uma batalha de Deus versus um falso Deus, que é Faraó. Como Deus criou esse alvoroço entre os egípcios? Lá em Josué que nós vamos descobrir, olha que legal.
Josué 24, 6 ao 7 diz: Quando tirei os seus pais do Egito, vocês chegaram até o mar. Os egípcios perseguiram os pais de vocês com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Os pais de vocês clamaram e o Senhor pôs escuridão entre vocês e os egípcios e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu. Olha, ele pôs escuridão entre os israelitas e os egípcios e trouxe o mar sobre eles. E o mar os cobriu. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz no Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. Faraó, ele é o quê? Rei do Egito. A palavra de Deus é clara ao afirmar que todos os egípcios que estavam perseguindo Israel morreram no Mar Vermelho. Isso, evidentemente, inclui Faraó, rei do Egito. Olha o que o texto diz. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. Olha que legal, né? Moisés estendendo a mão, o Senhor falou, estende a mão. Então os egípcios estavam ali, e aí eles estão fugindo de encontro a ele. Aí o Senhor faz o quê? Joga os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguindo no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam com o pé enxuto pelo meio do mar. Veja bem, os filhos de Israel, eles não caminhavam com um pouquinho de água, não. Pés enxutos. A Bíblia deixa claro isso, tá? E as águas lhes eram quais muralhas à direita e à esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, do outro lado do mar. Você vê que os israelitas viram os egípcios mortos lá, quando eles já tinham entrado no mar, já estavam lá na frente, os egípcios estavam no meio do mar. E aí, o que acontece? Eles tentam correr, mas não dá, né? Faraó era considerado uma divindade. Ele era considerado uma divindade porque ele acreditava que seria a encarnação de Horus, tá? Que é um filho na mitologia, filho de Osíris e Íris. Então, Faraó acreditava que ele era uma encarnação de Horus. A vitória sobre Faraó e seu exército mostra que os deuses do Egito, os falsos deuses, foram incapazes de protegê-lo. E as áreas supostamente sob sua jurisdição, né, dessas divindades foram usadas contra os próprios egípcios. Então, aquilo que esses falsos deuses supostamente controlavam, na verdade, se voltaram contra os próprios adoradores desses deuses, né, contra os egípcios. Por isso, o próprio Faraó, que se considerava um deus, não foi capaz de proteger nem mesmo seu herdeiro ao trono. Em Êxodo 12:2 diz assim: porque naquela noite passarei, que foi a última noite, pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Lembra que tinha divindades em formato de animal também. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Deus está falando, eu que mando, né? Por que Faraó morreu? Faraó morreu porque ele era o principal inimigo do povo de Deus naquele momento. Faraó era o líder do exército, representante das divindades do Egito e o símbolo maior das potestades que estavam perseguindo o povo de Deus. O Senhor não iria vencer o exército e deixar o principal líder impune. Deus não disse que venceria apenas, olha que detalhe, Deus não disse que venceria apenas o exército. O que o Senhor disse foi, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. Êxodo 14:4. Isso no início do capítulo 14. Todos os inimigos foram derrotados. O Salmo 78:53 diz, dirigiu com segurança, Israel, né? E não tiveram medo, ao passo que o mar submergiu os seus inimigos. Faraó era a figura principal dentre os egípcios. Hebreus 11:29 fala assim, pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. As águas cobriram todos os opressores, a Bíblia fala isso. Isso certamente inclui o principal opressor, quem que era? Faraó, o rei do Egito. Salmo 106 fala assim, salvou-os da mão de quem os odiava. Faraó era o principal. E os resgatou do poder do inimigo. Faraó é o líder. As águas cobriram os seus opressores. Nenhum deles escapou. Isso, evidentemente, a gente já sabe que envolve o Faraó. Deus mesmo lançou o Faraó e o seu exército no Mar Vermelho. A Bíblia fala aqui,
Êxodo 15, 3 e 5. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército. E os seus capitães afogaram-se no mar vermelho. As águas profundas o cobriram, desceram as profundezas como pedra. O salmista expressa com clareza que Faraó também foi lançado no mar vermelho e, claro, morreu juntamente com todo o seu exército. Salmo 136, verso 15. Mas lançou Faraó e o seu exército no mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia é com Israel, que está falando aqui, porque o perseguidor que era o Faraó. Né? Então a Bíblia diz que Deus lançou o Faraó e o seu exército no mar vermelho. Por isso Deus diz novamente, lembra que eu li o Êxodo 14, 4, que fala assim, serei glorificado em Faraó e todo o seu exército? Nesse mesmo Êxodo 14, Deus vai falar novamente, no verso 17 e 18, serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, eu que mando, né? Quando for glorificado em Faraó e nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Deus não falou só no exército de Faraó. Deus falou que seria glorificado quando ele cumprisse tudo isso, essa sentença, esse juízo contra Faraó, contra os seus carros de guerra, contra os seus capitães, os seus cavaleiros, o seu exército e tudo mais. Aleluia! É um motivo de alegria. Nosso Deus venceu o inimigo, abateu os deuses falsos e foi glorificado na vitória contra Faraó e o seu exército, tá? Essa palavra lançou, ela significa lançar mesmo aqui, ó. Lançar, tirar, jogar, derramar, tá? Então eu deixei esse artigo prontinho aqui, lá no nosso site, no site Curso Bíblico Online, para você que não conhece, basta você clicar aqui em estudos, no cantinho, no celular tem que ser lá no cantinho, né? Vai abrir vários estudos, eu estou fazendo um monte de estudo bíblico, e tem temas aqui para você, ó, sábado, festas bíblicas, tabernáculo, né? Vários temas, geografia bíblica, curso bíblico online, reis de Israel e reis de Judá, divindade de Cristo é essencial, tá? Divindade de Cristo. Então tem vários estudos aqui para você. E esse aqui, Faraó morreu no Mar Vermelho. Então tá respondido aí. Espero que vocês tenham gostado. E um forte abraço aí pro Pedro, tá bom? Deus abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.